Vamos novamente ler Mateus, capítulo 25, versículo 1. Amém? Fala sobre o sermão profético, continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Oremos. Jesus, Tu já tens falado, Senhor, aos nossos corações nesta noite, através das mensagens louvadas, as palavras, Senhor, que já foram mencionadas nesta noite. Ó Senhor, eu lhe peço que continue falando ao meu coração, aos nossos corações, e de todos quanto estão ouvindo e os que irão ouvir esta palavra, que ela possa fazer surgir efeito em nossas vidas, e que verdadeiramente, Senhor, vem como bálsamo, vem como repreensão, vem como um despertar, vem, Senhor, como um fortalecimento para com as nossas vidas. É que nós o pedimos. Mais uma vez, Senhor, eu lhe peço, ajuda-me a transmitir a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém? Irmãos, esta passagem é uma passagem muito conhecida da igreja, muito pregada, principalmente em congressos. E diante desse texto, quando nós começamos a analisar esta parábola, podemos compreender, entender aonde ela está sendo mencionada sobre o reino dos céus. E ele fala sobre que é semelhante a 10 virgens. Quando ele usa a expressão virgem, se fala do que Paulo escreve a Tito, sobre esta pureza, sobre esta fidelidade à igreja. E quando nós olhamos para essa palavra, trazendo dentro dessa parábola fala de 10 virgens, semelhante à igreja, e
diante de tudo isso, nós vemos e observamos o poderio do sangue de Jesus, o poderio da sua morte em transformar homens que se encontravam perdidos, mulheres presas, homens presos nas concupiscências da carne, ao qual seu fim seria morte eterna. E ele pega esses homens, essas mulheres, e chama, escolhe, chama, e os que aceitam, ele o transforma, faz deles novas criaturas e dá sobre as vossas vidas uma nova vida, uma nova história, uma nova identidade, aonde se compara com esta pureza de uma jovem que se encontra preparada, que se encontra preservada para receber o seu amado, o seu noivo. Então essa semelhança, e fala de 10, que tem a mesma semelhança, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mas está falando de uma pureza, está falando de uma identidade. A diferença está na falta de vigilância. E ele começa então a discorrer que as loucas, elas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas a prudente levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Elas tinham reserva, elas estavam com as suas lâmpadas, mas ela tinha reserva. E quando nós olhamos para esta parábola, e que nós começamos a analisar, nós podemos ver que as loucas, pela falta da prudência, pela falta da vigilância e do descuido, elas não têm reserva, elas não levam a reserva, embora a sua lâmpada contém azeite, mas para o percorrer aquela caminhada, até que o noivo viesse chegar ou chamar, não seria suficiente, pelo fato do que chega um período que elas têm a única indiferença, que uma é prudente e a outra é louca. Mas nós podemos observar que mesmo as que têm reserva e as que não têm reserva, e que está enquadrada nesta mesma qualidade de virgem, ambas, elas tosquenejaram e adormeceram, todas. E olhando para esse texto, e diante do quadro que nós estamos enfrentando, e esse texto encaixa muito bem para nós analisarmos, diante desse quadro que já está caminhando para mais de 140 dias sobre a nossa nação. No mundo já foi novembro que iniciou, e nesses 140, 145 dias, você começa a observar. Não estou falando de uma igreja ao qual eu não pastoreio, de uma igreja ao qual estou pastoreando, que somos ativos, estamos em um trabalho missionário, e nós podemos observar irmãos que está ativos, que está envolvido, que está sendo pastoreado, diante desse quadro, abre, fecha, fecha, abre, que estão perdendo as suas forças. É igreja,
é noiva, foi lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Mas qual a diferença em um quadro ao qual estamos, um quadro de espera? Se elas tosquenejaram e adormeceram, é pelo fato que houve uma demora e que foi necessário uma perseverança. Embora as que tenha reserva também tosquenejaram e adormeceram, mas já tinha reserva. E diante do quadro que estamos vivendo, muitos, principalmente esses que estão perdendo as suas forças e estão até mesmo já dentro do seu coração com o intuito de nem retornar mais à casa de Deus, de desistir da caminhada, pelo fato de ter perdido já as suas forças. É pelo fato que eles não tinham azeite em reserva. Esta é a diferença. Não tinham azeite em reserva. E diante deste quadro do esperar, vemos que todos tosquenejaram. Vemos que prudente e louca tosquenejaram e adormeceram. Mas as prudentes tinham esta reserva. E aquele que não tem reserva, até mesmo o que não estava com reserva, que aqui é uma parábola, mas ainda há um tempo de buscar. E como buscar sem esta força? Ao ponto que ela vai dizer, quando ocorre aqui, elas adormeceram, mas à meia-noite. À meia-noite. Nós vemos que na Bíblia vai aparecer várias vezes a palavra meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava, cantava e moveu-se os cárceres. É pelo fato do que a meia-noite está dizendo que está encerrando um período, está encerrando um dia para adentrar um novo período. E quando ocorreu mais à meia-noite, ouviu-se um clamor. E quando houve este clamor, aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Houve um clamor, aí vem o esposo. Saiu-lhe ao encontro. Mas quando saiu ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmãos, isso é muito sério. Pelo motivo do que nós temos uma das maiores esperanças que um ser humano ele possa adquirir, de possuir, que é que Jesus fez a sua igreja. E a única coisa que ele requer de mim, requer de você, é esse cuidado, é este zelo, é essa gratidão, é esse desejo de estar na eternidade. Mas para estar na eternidade é necessário que tenhamos uma vida regrada, uma vida de intimidade, de busca, uma vida de renúncia, uma vida de comunhão, uma vida de perseverança,
uma vida de persistência na sua presença. Pelo motivo que este azeite, ele faltando, azeite simboliza também o Espírito Santo. E a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós fomos selados. Ele é o selo da nossa redenção. E as nossas atitudes, as nossas loucuras causam todos estes prejuízos. Gera esse impedimento, sendo que estamos à beira do Jordão, aguardando esse glorioso dia. Como está a nossa reserva? De que forma esses 140 dias ou 145 dias que estamos impedidos de verdadeiramente servir a Deus como era de costume, dentro dessa casa, dessa casa de oração? Mas diante desse quadro, o que pode impedir de eu continuar buscando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, mantendo esse relacionamento com Ele? O que é que pode impedir? O fato de eu não poder estar nessas quatro paredes, nesta casa de oração chamada igreja? Não! Nada disso pode nos impedir, porque irmãos nossos se encontram espalhados por mais de 64 países, chamado fechado, aonde não permite a propagação do Evangelho, e eles continuem adorando a Deus e continuem ganhando almas para o reino de Deus. Então não é esse período de quarentena, não é esse período de pandemia que possa impedir de eu manter essa reserva de azeite. É o que faz isto, é a própria loucura da imprudência. Mas há uma esperança, mas há um propósito de Deus. E quando então todas aquelas virgens se levantaram, mas uma coisa é, meu irmão, que esse Jesus, ele não vai esperar que todas as igrejas locais, estou falando de igrejas locais, não estou falando da igreja invisível, ao qual só os olhos dele contempla, estou falando de igrejas locais. Ele não vai esperar que todas as igrejas locais estejam preparadas para que ele venha, e por isso a necessidade de estarmos preparados. Diante de qualquer circunstância, temos que manter este relacionamento. Estamos em uma viagem, e quando você vai viajar, o que mais você se preocupa é com a mecânica do seu carro. Você faz toda a revisão e você se preocupa em manter o tanque deste carro cheio para determinado fim daquela viagem. E nós estamos em uma viagem, e o final desta viagem chama eternidade. E existe um posto aonde não precisa ser pago para abastecer, mas o pagamento dele é a única moeda que possa ser utilizado nesse posto de abastecimento deste azeite. Chama-se renúncia, chama-se fidelidade, chama-se desejo, chama-se gratidão. Esta é a única moeda ao qual possa ser utilizada para que venhamos abastecer no decorrer desta viagem. No decorrer desta viagem podemos até
no decorrer dela, pararmos, tosquenejarmos e dormirmos, mas só que é necessário que tenhamos o azeite de reserva. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossa lâmpada se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vende e comprai-o para vós. Tinha um lugar para comprar, tinha um lugar para adquirir esse azeite, mas a caminhada que estamos, é necessário que estejamos preparados, porque Ele está voltando a cada minuto para alguém, ou preparado ou despreparado, ou prudente ou louco. Está voltando. Por dia é média de 150, 160 mil pessoas que morrem todos os dias. Com pandemia, sem pandemia, é a média de 150 a 160 mil pessoas no mundo que vêm a óbito todos os dias. Mas essa promessa é que Ele vai vir à sua igreja, a sua noiva, a virgem, a imaculada, a preparada, a separada. Não basta só ter o nome de virgem, é necessário ter mais esse quesito: azeite, luz, brilho. As prudentes disseram para que elas fossem comprar, que tinha um lugar para comprar, e foram. Mas nesse descuido, nesse trajeto, elas perderam a oportunidade. Eu sempre tenho falado que a oportunidade ela é careca, só tem um tupetinho na frente. Se ela passar por você, você perder de pegar naquele tupetinho, depois que ela passou, acabou. Ela perderam a oportunidade. Tinha as características, mas usaram de loucura. Quantos de nós estamos dando um de louco? Quantos de nós que estamos esmolecendo, achando que é como nada isso, né? É só uma férias que estamos preparando, estamos descansando. Irmãos, essa pandemia aí, isso aí é torradinha, sabe torradinha? De um cafezinho da manhã, diante do que ainda há de vir. E por isso a necessidade de estarmos preparados, por isso a necessidade de estarmos com azeite. Não há tempo, não há férias, não há aposentadoria, não existe aposentadoria e não existe férias para esta caminhada, para esta chamada. Aquele que nos escolheu, não existe férias, não existe nem aposentadoria, é ir até o fim, ir até o fim. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo. Não deixe acontecer isso. Você que me ouve, você sabe da tua vida. Isso fala-se para nós fazer autoanálise. Essa parábola está nos trazendo, nos chamando, nos advertindo a fazer uma autoanálise nas nossas vidas. Você sabe aí se tem azeite aí? Você sabe que dia foi que você comprou este azeite? Você não tem um dia certinho para fazer a sua feira? Ou para fazer a sua compra, como é no estado de São Paulo, aqui na Bahia Feira? Você não tem os dias certos? Se passar 2 dias, a mulher já... Não tem os dias certinho para comprar, que tá, a latinha está batendo, né? Os dias certinho para você abastecer seu carro, os dias certinho, tudo os dias certinho.
Então você é o único. Examina-se a si mesmo. Que dia foi que você foi comprar azeite? Olhou a reserva? Como que está a tua reserva? Como está a sua intimidade com Ele? Está desejoso? Está desejoso em voltar tudo ao normal para você estar na casa de Deus, voltar a fazer a obra sem impedimento algum? Como é que está? Qual é o teu pensamento? Qual é o teu desejo? Faz uma autoanálise. Isso é para que nós analisemos como está a nossa vida. Para esta parábola aqui que foi narrada, não houve mais tempo, mas para nós ainda há tempo. Ela está servindo para que nós reflitamos como é que estamos. Para essas não teve mais oportunidade, mas para mim tem, para você tem, para nós temos. Analise a sua vida, como é? Você tem ido ao posto de abastecimento? É uma viagem, e essa viagem precisa chegar até o fim. Não importa se você está com um veículo veloz, ou se você está com um veículo 1.0, não importa, o importante é chegar. O importante é chegar. Mas está abastecido? Tem o suficiente para ter um encontro com aquele ao qual nos chama? E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele. E esse preparado aqui, irmãos, a Bíblia vai falar em Coríntios, não dá tempo para nós citar vários versículos que fala. João 14:3. Só vou ler João 14:3. Mas esse encontro aqui, conforme a Bíblia nos relata, que é num abrir e piscar de olhos. Um abrir e piscar de olhos. Os que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. Tudo isso vai acontecer num abrir e piscar de olhos, 7 milésimos de segundo. Os que partiram e está descansando em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo glorioso. Não dá tempo de deixar para a última hora para comprar azeite. O segredo é estar perseverante, o segredo é manter a reserva de azeite. Para quê? O porquê Paulo fala em Efésios 6:10: rogo-vos, irmãos, que revestir de todas as armaduras de Deus, porque a vossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra toda a potestade, principado e hostes nas regiões celestiais. O 13, para quê? O dia que chegar o dia mau, para nós resistirmos e estarmos firmes. A necessidade de termos essas armaduras, de termos a essência desse azeite, de ter o penhor, o Espírito Santo, de manter ele habitando nesta casa, porque ele não habita em casa de parede de meio pé no mundo, meio pé na igreja. Não existe isso. Ele não habita em casa de parede de meia. Ele habita onde ele tem liberdade, tem que estar limpa. Limpa. E João, no seu capítulo 14, no seu versículo 3, vai dizer que: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Atos do Apóstolo, no capítulo 1, e do versículo de número 11, ele vai dizer: e os quais lhe disseram, aqueles varões vai dizer, e os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim
como para o céu o viste ir. 1 Coríntios, no seu capítulo 4, e o versículo de número 5. A primeira carta, 4 e 5 de Coríntios. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 15 e 23. Capítulo 15, versículo de número 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. E finalizando, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? E sejamos preparados, que possamos reabastecer esta fonte. O Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação do século. Essa consumação do século está para se findar, mas não se findou. O Consolador está conosco. Jesus está conosco. Adquira. Não deixe para a última hora. Não deixe para o último momento, que não vai dar tempo de comprar. Não vai dar tempo de comprar, mesmo que você saiba aonde é a fonte. Não vai dar tempo. Mas esteja preparado. Mantenha azeite em reserva. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Você que está se sentindo fraco, entra na presença do Senhor, entra com propósito de oração pela madrugada, entra com propósito de oração, nem se você não tem força agora para estar orando, ora pelo menos 5 minutos com propósito, até que você se fortaleça, mas não fique da forma que você se encontra. Não deixe esses pensamentos de desânimo, esses pensamentos de conformismo com toda esta pandemia lhe roubar o que é de mais precioso, a sua vida eterna. Mas se ponha em pé, se prepara, busque este azeite, tenha comunhão com Ele, e você se fortalecerá, porque Ele há de manifestar o seu poder sobre a sua vida. Amém? Convido os irmãos a se pôr em pé. Vamos estar já terminando, encerrando, agradecendo a Deus por esta oportunidade, a cada um dos nossos irmãos que está conosco, participando no seu lar, na sua casa. Vamos instaurando, lembrando que nós temos oração pela manhã, das 7 às 8 aqui na igreja. Estamos fazendo a oração, não paramos. Você é nosso convidado para estar, não aglomera, não tem muita aglomeração, porque é no meio da semana, mas se você tem o desejo de estar orando, se quer vir orar na igreja também, só nos comunica ali, abre a igreja, você fica aqui na igreja, orando aí sozinho, ou com 2, ou com 3, mas não deixe de orar, não deixe de buscar a presença do Senhor, não deixe de alimentar com a sua palavra. Amém? Nesta noite, queremos estender o convite a você que está se sentindo fraco, a você que está desanimado, pensando até em desistir, parar. Eu só quero que você reflita numa coisa: olhe lá para a cruz, olhe o caminho que Jesus percorreu,
para lhe dar esse direito de vida eterna. E diante de coisas terríveis que ele passou, ele nunca pensou em desistir. Por você, por mim, por nós. Reflita nisso. É uma noite de você se arrepender do que você tem pensado e falado. Alguns só pensou, outros já mais ousado têm falado. Reflita. Antes de você parar de uma vez por todas, eu quero que você olhe para a trajetória de Jesus, lá no Getsêmani, até a sua crucificação, até o seu brado, está consumado. Tudo aquilo que ele passou no teu lugar, no meu lugar, para que nós tivéssemos direito de vida eterna. Mas se você nesta noite quer reatar uma aliança com ele, quer voltar a sentir a presença dele, aí na tua casa mesmo, peça perdão para ele. Isso é ingratidão. Ingratidão é pecado. E que ele possa renovar as suas forças. Você que está parado, que já estava parado, sentado à beira do caminho, ou desviado mesmo, já na lama, já comendo bolota de porcos, já enrolando na lama, para você é uma esperança ainda. Volte correndo, filho pródigo. Reata a sua aliança com Jesus nesta noite. E você que nunca tomou uma decisão, é uma noite oportuna de você tomar essa decisão e convidar a esse Jesus para ser o Senhor da sua vida. E Ele tem azeite para você, Ele tem vida eterna, Ele tem uma nova vida, uma nova história para você. Se você está fazendo esta decisão, você que está enfermo, coloque a mão no seu coração. Você que está tomando essa decisão aí na sua casa, onde é que você esteja, não tenha vergonha, dobra o seu joelho nesse momento e clama a Ele, se arrepende diante dEle, confesse Ele como Senhor e Salvador da tua vida, e nós vamos estar orando. E Jesus é aquele que já tem curado durante esse culto e vai lhe curar nesta noite. Se você ainda não foi curado, Ele pode lhe curar, Ele pode libertar, Ele pode lhe fortalecer, lhe capacitar nesta noite. Oremos. Jesus de poder e glória, a todos quantos estão, Senhor, se humilhando na Tua presença, reconhecendo que Tu és o Senhor, o Salvador. Jesus, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Aos que estava desviado, afastado, parado, Senhor, que está regressando, Jesus, perdoa os seus pecados, fortaleça a sua vida. Ah, Senhor meu Deus, aqueles que estavam pensando em voltar para trás, injeta neles, Senhor, a injeção de ânimo, de graça, de virtude. Ó Senhor, aquele que está enfermo, queremos repreender toda enfermidade, queremos repreender todo espírito de enfermidade, aqueles que estão possesso, ah Senhor, oprimido, queremos repreender e expulsar todos os demônios, legiões de demônios que têm escravizado vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Seja liberto aonde você esteja agora, em o nome de Jesus. Amém? Lembrando que quinta-feira estaremos mais uma vez às 19 horas reunidos para juntos adorarmos a Deus. Amém? Todos os dias de segunda a sexta, oração pela manhã. Você que não pode vir na igreja, na sua casa, é tempo de buscar azeite, comprar azeite. Ore, não deixe de orar, não deixe de estudar a palavra, tendo oportunidade de estar participando de cultos aonde tem palavras genuínas de fortalecimento. Começou com muito bababá, com muita chave. Desconecta. Aonde tem palavra, alimenta da palavra. Se não tem palavra, só tem barulho, só tem disse-me disse, tanta profetada, sai fora. Se for possível, até desfaz amizade. Mas na onde tem palavra, você busca na palavra. Não deixe de se alimentar. Adore a Deus. Não é tempo mais de ficar utilizando um evangelho falsificado, não. Temos que estar e correr atrás de um evangelho genuíno. Evangelho que traz mudança. Evangelho que fala de pecado. Evangelho que confronta o homem. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos, em o nome de Jesus.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.